Hoje temos então a satisfação de termos conosco o Eduardo Bertolini, trabalhador da casa, que vai falar sobre um tema bastante interessante, pensamento e vontade. Jesus te ilumine, fique com a palavra. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos intuindo nesse tema tão importante e complexo, como falávamos agora há pouco, com eu e o Leandro. É um tema intrigante e importante. Tivemos aqui no domingo passado falando sobre esse tema. Mas não se preocupem quem esteve aqui no domingo, porque depois de tanto tempo, eu já sou outra pessoa. E com certeza, se você esteve aqui, você também já é. E novos entendimentos serão captados. Pensamento, essa coisa tão intrigante. De onde vem o pensamento? Aonde brota o pensamento? Pensamento vem da mente, vem do cérebro? Eu consigo ser influenciado por alguém? Eu consigo influenciar alguém através do meu pensamento? Com certeza, o pensamento coletivo aqui forma uma psicosfera, onde todos podemos ir buscar algum elemento desse pensamento para nós. Dessa forma, podemos todos nós nos influenciarmos através do nosso pensamento e nos beneficiarmos disso, ou talvez não. Coisa muito intrigante o pensamento. Então nós vamos tratar desse tema com bastante cuidado, porque a gente não quer também criar aqui nenhum processo de julgamento, nenhum processo de apontar culpas ou responsabilidades. A nossa intenção aqui é trazer um pouco de informação, e nós vamos caminhar um pouquinho pelas três vertentes da doutrina. Vamos falar um pouquinho de filosofia, um pouquinho de ciência, um pouquinho de religião. E nós vamos fazer como aquele mineirinho, que toma todo cuidado para comer aquele pratinho de mingau, comendo sempre pela beiradinha, porque sabe-se que colocando a colher lá no meio, ele pode se queimar. Então nós vamos aos pouquinhos, como se fôssemos descascar uma cebola, né? Para a gente poder aprofundar um pouquinho neste tema tão importante. Pensamento e vontade. Nós vamos começar por trazer um entendimento do Livro dos Espíritos, né? Que é muito importante que a gente construa esse entendimento para que possamos chegar ao pensamento. Princípio vital, fluido universal. Fluido universal é aquele que a tudo sustenta. É o amor de Deus. Tudo gravita em torno do fluido universal. Toda matéria, todo espírito provém disso. Qual a causa da animalização da matéria? Como que se animaliza uma matéria? Pergunta 62. Através da sua união com o princípio vital. Então nós já vamos começar a perceber aqui uma presença importante desse princípio vital que faz com que a matéria seja animalizada. Ele tem por fonte o fluido universal que é a causa de tudo. Mas dele se extrai o fluido vital, o princípio vital, que dá vida. Na pergunta 66 do Livro dos Espíritos, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Pergunta interessante. E a resposta é sim, porém modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Então nós vamos ter agora matéria inerte e seres orgânicos. Já começamos a aprofundar, segunda camadinha. Matéria inerte e seres orgânicos. Inteligência, pensamento e vontade. Sobre isso, o que achamos? A inteligência é um atributo deste princípio vital? Uma pergunta.
A inteligência, ela é um atributo do princípio vital? O que vocês acham? Sim? Não? Muita gente fica em dúvida com isso, né? Resposta: não. Pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. Princípio vital é o que dá vida. Todo o reino vegetal, as plantas, por exemplo, elas são animadas pelo princípio vital, mas elas não pensam. Já começamos a falar de pensamento. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar. Então, eu tenho seres orgânicos, dotados do princípio vital, que possuem pensamento. Aí nós já estamos, então, falando do quê? Do reino animal. Todo animal pensa. Sim ou não? Todo animal pensa. Todo animal pensa. Pode distinguir-se assim: os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos, de novo, aquilo que nós chamamos de reino mineral. São constituídos também do fluido universal. É uma condensação do fluido universal, mas não possuem o fluido vital. Não tem vida. Seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos da inteligência. Reino vegetal. Tudo aquilo que é do reino vegetal tem o princípio vital, é uma outra classe. E os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar. É o reino animal. Então, todo animal. Então, temos aqui essas três classificações. Ok? Tudo provém do fluido universal, da onde se extrai o fluido vital para animar os seres orgânicos. Sobre pensamento, inteligência e senso moral. Vamos ver. Um fato a que ninguém ousaria contestar, pois que resulta de uma observação. É que os seres orgânicos têm em si uma forma íntima que determina o fenômeno da vida, que é o princípio vital, acabamos de falar, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, vida material, e independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Falamos dos animais. E por fim, finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Então, o ser humano, ele forma uma quarta classe, que possui, além do pensamento, da inteligência, ele possui um senso moral. Esse senso moral, que faz parte do princípio do Espírito, que vem junto com o Espírito, que está dentro da nossa consciência. O Espírito dotado de princípio moral. Então, esse é a particularidade do ser humano. Ok? Sobre instinto, inteligência e vontade. Pergunta 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais?
Todos nós temos as faculdades instintivas, né? Porque nós estamos viajando no tempo, né? Estamos numa jornada milenar, onde trazemos conosco todos os instintos ainda de tempos, né? bem remotos. E seria certo dizer que, à medida que eu melhoro a minha inteligência, esse instinto, ele diminui? O que vocês acham? Não? Sim? Outra dúvida, né? Vamos ver a resposta? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Bem interessante isso, né? O instinto, ele não se transvia. Ele pode nos conduzir ao bem. Você quer um exemplo disso? Você observa aqueles que ainda não foram dotados da razão, os animais. Observem a natureza e vamos ver os hábitos dos animais com relação, por exemplo, à alimentação. Nós não vamos ver um animal viciado em comida. Ele vai comer na necessidade dele. Ponto. É assim o ciclo dele. Você não vai ver um animal viciado em sexo. Não, ele vai praticar o sexo dentro do ciclo natural dele e ponto. Então, nós também trazemos esses instintos. Essas coisas mais básicas também trazemos. Mas aí nós, né, temos um outro elemento, que é a razão. E essa razão pode, então, transviar os nossos instintos. Por que nem sempre o instinto é um guia infalível à razão? Por quê? Porque ele seria infalível se não fosse falseada pela nossa má educação, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então nós temos um instinto. O instinto, ele nos preserva. Mas depois disso, nós fomos afetados por uma série de problemas que conquistamos. E muitas vezes essa conquista transvia e nos leva a problemas, né? De excessos, por exemplo. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência. Ele, instinto, se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. E aí o livre-arbítrio toma conta, faz o que quer. Então o instinto, ele ficou em segundo plano. Aquilo que poderia, né, ser para mim um freio, né, um sinal, ele ficou em segundo plano, porque o meu livre-arbítrio, que ele é resultado, né, da minha educação, ele assumiu as rédeas desses atos e, obviamente, nós vamos colher consequências disso. Orgulho e egoísmo, né, as chagas da humanidade. Intuição e consciência. Vamos relembrar aqui duas leis importantes. Lei de reencarnação e esquecimento do passado, que nos acomete a cada reencarnação. Uma bênção, porque imagine se nós, né, nesse processo reencarnatório, trouxéssemos toda a lembrança do passado. Quanta dificuldade nós teríamos, né, para lidar com tudo o que fizemos, com tudo o que nos fizeram, não é? Então nós vamos
trazer uma página em branco para uma nova experiência. E aí a pergunta 393. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Então, essa intuição, né, isso que nós trazemos de instintivo, nós trazemos de reminiscências do passado. Nós não lembramos, não temos lembrança clara de tudo o que fizemos, de todos os nossos atos, dos costumes que adquirimos, das culturas que vivemos. Mas com certeza isso está no nosso íntimo, no nosso inconsciente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o inconsciente. E ele vem de forma instintiva para nós, na atualidade. Então, às vezes, nós nos deparamos fazendo coisas que às vezes a gente se pergunta, mas aonde que eu aprendi isso? Né? Como foi que eu conquistei esse comportamento, esse hábito? Então a gente sabe que tudo que vivemos, né, está lá. Mas olha que interessante aqui, ó. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, percebam, consciência que é o desejo de não reincidir, ou seja, a consciência, ela está ligado ao nosso espírito com o germe divino na busca da elevação, sempre. E sempre que a gente se transvia, nós vamos ao caminho de um desequilíbrio. E a nossa consciência nos cobra. Nos cobra. Não é verdade? É fato. É fato. Você fez algo que não foi legal, mesmo que você saiba que aquilo, mesmo que você não saiba que aquilo não é legal, parece que o teu íntimo te acusa aquilo. Porque alguma lei foi afetada. E isso desequilibra a sua consciência. Né? Então, a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então ela nos ajuda, ela está nos alertando sempre, né, a resistir àqueles atos. Intuição e consciência. Então, nós falamos de pensamento, falamos de vontade, inteligência, instinto, intuição, consciência, educação ou má educação, aquilo que fortalece orgulho e egoísmo, né? E tudo isso forma o quê? Tudo isso determina o quê em nós? Tudo isso que está em nossa mente determina o quê em nós? Determina o nosso sentimento. O sentimento que é a nossa identidade espiritual. Aquilo que sentimos, aquilo que temos conosco de aquisições realizadas, se transforma no nosso sentimento. E o sentimento, então, é a qualidade espiritual nossa. É o nível de evolução atual. Como que andam os nossos sentimentos? Né? Se nós pararmos para pensar, como é que caminham os nossos sentimentos? E está ali a resposta. Se nós analisarmos, está ali a resposta, né? De como as conquistas, do que alcançamos, né? É o nosso nível de evolução. O sentimento é o primeiro elemento do espírito.
E o sentimento, então, ele gera o pensamento. O pensamento é fruto do sentimento, conforme a natureza dos nossos sentimentos vão ser os nossos pensamentos. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. E pensamentos, né, são ondas magnéticas, eletromagnéticas, que definem as sintonias e as afinidades. Então isso também é matéria. Essa onda, que se assimila a uma onda, como se fosse uma onda de rádio, ela propaga. E existe uma lei, que é a lei da afinidade, a lei da afinidade. Então, conforme o meu sentimento, eu vou gerar qualidade nos meus pensamentos e eu vou me conectar. Conexão mesmo, igual a emissora de rádio e o radinho. Vai se conectar. Só que é assim, né? A emissora está no FM. O radinho está no AM. Não vai ter conexão. Para que tenha conexão, os dois têm que estar na mesma frequência. Na mesma frequência. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Então, sentimento e pensamento definem o nosso status espiritual, a densidade do nosso corpo espiritual, que é consequência dos reflexos benéficos ou maléficos, somatizados, inclusive, no corpo físico. E daqui a pouco nós vamos falar disso também, de perispírito, e como que se somatizam, né, problemas relacionados ao nosso pensamento no nosso corpo físico. Através de ondas eletromagnéticas do pensamento, nos conectamos pelas sintonias de mesma frequência, ou a outros espíritos encarnados ou desencarnados. Encarnados e desencarnados. Então aqui um exemplozinho bem fácil de entender. Ali no meio estamos nós encarnados. Então, na parte de cima, eu não estou com um pensamento bom. Não estou. Meu pensamento não é um pensamento elevado. E aquele espírito elevado à direita, ele está tentando se comunicar comigo, mas ele não consegue. Mas o da esquerda consegue. Porque eu estou na mesma frequência do da esquerda. Vamos dizer que seja um espírito maldoso, um espírito, né, que está nas sombras. Na situação de baixo vai ser o contrário. Eu vou estar numa sintonia elevada. A frequência, inclusive, ela muda. Não é brincadeira aquele do AM, FM. É mesmo assim, tá, gente? A frequência de um espírito elevado é uma frequência curta. Uma frequência curta é aquela que em um segundo ela vibra várias vezes. Porque tem muito conteúdo ali. Muito conteúdo. Então, agora sim, eu consigo me conectar com o espírito elevado e aquele espírito maldoso, mesmo que queira se conectar comigo, não consegue. Está em outra vibração. E o pensamento se alia à vontade. A vontade é o leme de todos os tipos de força, define a direção e o rumo. Então a vontade, ele é o botão. Porque eu posso querer fazer, desejar alguma coisa. O que vai fazer eu me movimentar, aquilo é a minha vontade. Então a vontade é um atributo do espírito também. Ele é próprio do espírito. Então o germe divino da evolução espiritual, ele nasce com, a vontade nasce, vem junto, é um pacote, vem junto com o espírito. O princípio da evolução está na vontade. Nós só evoluímos por causa da vontade. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. E a vontade divina, vontade de Deus, é o supremo motor da vida universal. Então o universo se movimenta.
tudo que nós entendemos por universo foi criado pela vontade de Deus, pela vontade de agir, de fazer. E o pensamento se junta à vontade para quê? Para realizar um movimento. Então, qualquer movimento que nós façamos está relacionado ao pensamento e à vontade, mas pode também ser uma inércia. Eu posso estar com a vontade de não fazer nada. Aí seria uma inércia. Estabelece causas que comandam problemas do destino. Então, aquilo que me faz movimentar, ou aquilo que pela minha vontade eu deixo de fazer, eu vou colher consequências disso. Para o bem ou para o mal. Ok? Sentimento que gera um pensamento, uma qualidade de pensamento, que junto com a minha vontade me faz movimentar. Então eu gosto muito de piano, né? De piano. Gostaria muito de tocar piano. Isso é um desejo. Mas eu fico só no desejo. O dia que eu for na escola de piano me matricular, aí eu coloquei a minha vontade em uso. Eu me movimentei naquele sentido. É um exemplozinho bem simples. Mas vamos colocar isso numa questão de evolução espiritual. Ao reconhecer, por exemplo, uma questão de dificuldade de comportamento, como é que eu vou me movimentar numa mudança comportamental? É pela vontade. Primeiro eu preciso reconhecer, né? A minha vontade vai me fazer movimentar um sentido. E aí esse movimento, né, ele vai trazer causas e consequências, né, sintonizadas com as leis divinas ou contrárias a elas. Então aí eu posso usar, né, eu posso apertar esse botão, mas eu posso ir para direções boas ou não. Então, vícios, virtudes, hábitos, comportamentos. Se eu quiser trabalhar minha reforma íntima, eu tenho que colocar a minha vontade em ação e o meu autoconhecimento idem. E tudo isso, então, forma um ciclo, né? Porque eu tenho um sentimento que gera um pensamento, que junto com a minha vontade provoca uma ação, e isso pode ser bom, e eu automaticamente renovo positivamente os meus sentimentos, e eu subo, né, degrauzinho nessa escala evolutiva. Mas também posso não subir, posso ficar parado. Allan Kardec, ele trouxe claramente para nós, né, a definição de matéria e espírito. Matéria e espírito. E falou também sobre o perispírito, que é formado através desse fluido cósmico, que é uma condensação desse fluido, que acompanha o espírito em sua jornada. Mas André Luiz, ele trouxe, nas suas obras, um aprofundamento um pouquinho maior sobre o perispírito. E nós não vamos entrar nesse mérito, mas nós vamos comentar sobre uma divisão do perispírito, que é corpo espiritual e corpo mental. Ambos perispírito. E ele, numa das suas obras, no Mundo Maior, no livro Mundo Maior, ele coloca para nós a questão da mente. Da mente. Que, às vezes, pode se confundir um pouco com a questão física do cérebro, está intimamente ligada, mas a mente, ela está relacionada com o corpo mental, ou seja, o nosso perispírito. E ele, então, coloca esse aprendizado que ele teve nessa obra e nos explica o seguinte, que a nossa mente,
ela pode se assemelhar a uma casa de 3 andares. Aonde, no porão, vamos dizer assim, ou no primeiro andar, nós vamos ter todo o nosso passado. Os nossos impulsos automáticos, os nossos hábitos sedimentados, porque nós somos viajores, né? No tempo. Quantas e quantas reencarnações, quantas e quantas vezes nós insistimos em comportamentos semelhantes. E aqui a gente não quer deixar a coisa só no ponto negativo, porque eu posso ter construído também nessa jornada a minha evolução e ela pode ser boa, porque eu pude ter hábitos bons e comportamentos bons. O fato é que lá, nesse primeiro andar da minha casa mental, está tudo o que eu trago através das minhas existências. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz o seguinte sobre o hábito: hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Rotina, hábito, rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, mesma experiência. Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza. Então aquilo vem para nós, lembra da intuição, que vem sem que a gente queira? Nós nos colocamos a exemplo de uma embarcação que navega pela correnteza. Aquilo brota, e você se compraz naquilo, e você gosta daquilo, o magnetismo daquilo é bom para você, e você vai. No rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios para reflexão automática. E em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor, e formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Então, nós estamos nessa psicosfera, eu capto aquilo que me é familiar, e provoco e continuo nessa embarcação, na correnteza, realizando as mesmas coisas, os mesmos hábitos. Aquilo é uma situação magnética para mim. E André Luiz também nos fala que, além desse primeiro andar da nossa casa mental, que onde estão esses instintos, esses hábitos consolidados nossos, que vêm através de instintos para nós, nós temos o presente, conquistas atuais, vontade e esforço, que é o nosso consciente. Agora nós estamos falando do hoje, do agora. Então nós estamos aqui. Através da nossa vontade, nós saímos de nossas casas e viemos aqui para o Centro Espírita, Casa de Jesus, ouvir essa palestra. Muitos de nós estamos fazendo cursos aqui na casa. Nós usamos essa vontade. E hoje de manhã eu acordei e eu faço uma leitura. E já aconteceu com vocês assim, de você abrir um livro assim, e a mensagem é exatamente aquela que você precisava ouvir? Já aconteceu? Acho que com todo mundo, né? Parece que a mensagem se forma ali naquele momento, né? Para você. Porque qualquer que seja a página que você abre, a mensagem para você está lá, não é? Pois é. E aconteceu comigo também. E aí existe esse livro, né? Esse livro é o Espírito de Verdade, de vários espíritos, né? Psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira.
E aqui a gente tem no capítulo 92, Espiritismo e você. Espiritismo e você, mas ele se refere ao capítulo 17 do Evangelho, item 4. Então eu fui lá, no capítulo 17, item 4, e eu fui ver o que era. E o tema é assim, sede perfeitos. Capítulo Sede perfeitos. E o item 4 é os bons espíritas. Então, queremos ser nós, né? Os bons espíritas. E eu vou ler um trechinho aqui, para ver a coincidência, né? Da leitura. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito a libertação das coisas da terra. Acabamos de falar, né, dos hábitos enraigados, as dificuldades de mudança de comportamento, né? A névoa que os envolve rouba-lhes a visão do infinito. É por isso que eles não rompem facilmente com os seus gostos, nem com os seus hábitos. Não compreendem nada que seja melhor do que eles têm. Egoísmo, né? A crença nos espíritos é, para eles, um simples fato, mas pouco ou nada modifica suas tendências instintivas. Fala sério, né? Eu abri e tem esta mensagem aqui. Fala de hábitos, tendências instintivas. Mas aí eu voltei no livro, porque o livro faz a citação do Evangelho, mas ele tem uma mensagem, que eu vou ler um pedacinho para vocês também. Espiritismo e você. Recentemente você teve os primeiros contatos com a doutrina espírita, e agora se deslumbra com as novas perspectivas espirituais da existência. Ideais redentores, relações pessoais enriquecidas, conversações edificantes, principalmente dentro da casa espírita, né? Leitura nobre, promissores ensejos de servir à fraternidade. Recorde, no entanto, os imperativos da disciplina em todos os empreendimentos, para que a afoiteza não lhe crie frustrações. Então nós estamos numa área de conquistas agora, novas. O que nós precisamos para conquistar alguma coisa? Disciplina. Nós estamos em contato com essa doutrina maravilhosa, que tanto nos esclarece, que tanto nos explica sobre a vida espiritual. Mas para fazer qualquer mudança atual, ali no primeiro andar da casa, que é o consciente nosso, o que nós precisamos? Disciplina. Tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente, tá bom, gente? Não significa privilégio, nem expressa cárcere interior. É oportunidade de libertação da alma com responsabilidades maiores ante a lei da criação. Responsabilidade. Libertação da alma. Responsabilidade sobre as leis de Deus. É reencarnar-se moralmente de novo dentro da própria vida humana. Olha que lindo isso, né? A cada entendimento eu me renovo. É como se eu estivesse reencarnando dentro da minha própria vida. Urge sustentar perseverança e paciência na execução justa de todos os deveres. Disciplina, agora tem perseverança e paciência. E uma mensagem bem importante agora. Evite arrancar abruptamente as raízes defeituosas, mas profundas, de suas atividades. Evite arrancar abruptamente as raízes profundas. Empreenda qualquer renovação pouco a pouco. E tem gente assim, né? Achando que já é espírita e que já virou santo, né?
porque se diz espírita. Então, gente, disciplina, perseverança, vontade é os elementos agora do nosso momento atual, tá? Buscando a renovação pouco a pouco, né? E também ele fala sobre o terceiro andar da casa, que é para onde eu vou sempre que eu preciso de ajuda. Então o porão está lá, me alimentando com os meus instintos. O primeiro andar é aquele onde eu vivo hoje, mas ao perceber as dificuldades, o que eu faço? Eu vou para o terceiro andar. Eu vou buscar o terceiro andar porque eu preciso de ajuda. Através da prece, de uma leitura. E aí nós fomos buscar também, né? Aquela coisa que a gente abre o livro e a mensagem vem na sua frente, que é esse livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. E o capítulo 50 é Preserva a ti próprio. Eu vou ler só um trecho. Ele fala assim: você vai e reza, né? Ora, pede ajuda, faz a leitura. Mas, se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Então nós pedimos ajuda, nós vamos na nossa casa mental, para o nosso terceiro andar da casa mental, nós vamos pedir ajuda. E a gente tem que ter uma certeza que a ajuda vem. Mas aí a gente fica desatento. A gente perde a atenção. Então eu peço uma ajuda e acho assim, né, que essa ajuda vai vir de uma forma tão explícita. E não é assim que ela vem. Às vezes essa ajuda vem através de alguém que nos cruza o caminho para nos dizer alguma coisa, mas eu estou desatento. Às vezes essa ajuda vem através de um problema, porque é aquele problema que eu preciso, e eu me revolto. Então, é necessário que a gente busque ajuda, estejamos atentos, porque é certo que o plano espiritual, os mensageiros vão nos ajudar. Se nós formos relacionar as leis morais, aqui está, né? O primeiro andar da casa se relaciona a 3 leis. Lei de reprodução, preservação e destruição. Nesse andar do nosso consciente, nós vamos estar lá trabalhando a lei do trabalho, sociedade, progresso, igualdade, lei de liberdade. Nós não vamos ter tempo de entrar no mérito das leis morais, mas eu sugiro que vocês pesquisem. Do terceiro andar da casa, nós estamos nos relacionando com a lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade e perfeição moral. E nós somos viajores do tempo, né? E no caminho, e no livro do Emmanuel, o livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos fala sobre um tema assim, que nos perturba bastante, né? Origem das tentações. Origem das tentações. A gente está acostumado a relacionar a tentação com aquele 2 seres, né? O diabinho soprando maldades, o anjinho querendo te ajudar, né? Mas a tentação, ela está relacionado a tudo isso que nós falamos, ao nosso primeiro andar da casa, ao porão da casa, a tudo que nós trouxemos, a tudo que nós criamos,
em milênios de existências. E aí Emmanuel fala o seguinte: recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Situações magnéticas específicas. Porque nós falamos que pensamento é força eletromagnética, né? Então, aquilo que me fez feliz, ou me fez, ou que eu gosto de fazer, e aprendi a fazer isso, e repeti isso, encarnações e encarnações, hoje é para mim uma situação magnética. É uma situação magnética. E eu me atraio, eu fico atraído por aquela situação. Então, aquela frase, eu tenho a minha vontade, mas a carne é fraca. A carne é fraca. O que é a carne fraca? A carne fraca é isso. É aquilo que está em nós, no nosso íntimo, na qual eu ainda me comprazo em fazer. São situações magnéticas que me atraem a fazer de novo as mesmas coisas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminará os males próprios. Avalia tudo e eliminará os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Isso pode também nos afetar a saúde, né? Porque essa questão toda, ela reflete em nós mesmos, no nosso perispírito, na nossa casa mental, e pouco a pouco isso se adapta ao nosso perispírito, e feito isso de maneira repetitiva, feito aquele ato de maneira repetitiva, aquela ação de maneira repetitiva, isso acaba se somatizando, vindo do perispírito para o corpo físico. E acaba então gerando os nossos problemas, as nossas doenças. E aqui também nesse livro tem uma parte interessante. Diz assim, olha: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a tua visão espiritual. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o modo de registrar as vozes. Persegue a gaustragia, mas educa o teu apetite à mesa. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente do idealismo superior e nos atos nobres. Então, a gente vai no médico e busca cura daquela doença, daquele problema, e tudo certo, nós temos que fazer isso. Todo esse sistema está aí para nos beneficiar. Mas, eu vou curar a catarata, mas não esqueça de mudar o tipo de visão, de olhar, mudar o teu ponto de vista, tirar o ponto de vista no material e colocar o teu ponto de vista no espiritual. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior a que fomos comprometidos. E aí, nós vamos ter que cuidar do corpo, mas vamos na causa, vamos cuidar dos comportamentos. Leon Denis nos diz assim: o pensamento e a vontade são as ferramentas por excelência, com o qual tudo podemos transformar em nós e à nossa volta. Tenhamos somente pensamentos elevados e puros, aspiremos a tudo que é grande, nobre e belo. Pouco a pouco sentiremos regenerar-se o nosso próprio ser, e com ele, do mesmo modo,
todas as camadas sociais, o globo e a humanidade. Olha só que interessante. A gente fala assim, eu gostaria de colaborar com a humanidade, com a minha cidade. Então comece agora. Como? Pensamentos elevados. Alimente essa psicosfera que te envolve com pensamentos melhores. Você vai estar ajudando você vai estar ajudando o próximo, a sociedade e a humanidade. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Como caminhar nessa renovação íntima? Como se planejar para isso? Aqui no Livro dos Espíritos, das Leis Morais, tem lá um capítulo chamado Perfeição Moral e um item chamado Conhecimento de si mesmo. Nós precisamos nos conhecer, porque eu não consigo mudar aquilo que eu não conheço. Pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecendo toda essa sabedoria, a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade é justamente essa. Porque o que nós temos ainda fortalecido em nós? Nosso orgulho. Então, eu acho que aquilo que eu estou fazendo é o certo. Muitas vezes é a cegueira. Eu curei a catarata, mas eu não mudei o meu ponto de vista. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Mas aqui, gente, é assim, é uma análise sincera. Ao final de cada dia, Santo Agostinho nos deixou essa lição. Faz uma análise sincera, honesta mesmo. Honesta, porque nós vamos saber exatamente qual é aquele pensamento central, aquele desejo central que vem à tona a todo momento. Aquilo que nos impede de evoluir. Se nós fizermos essa análise sincera, é certo que nós vamos então trabalhar um planejamento, pouco a pouco. Lembra a mensagem de André Luiz? Não queira arrancar aquilo de uma vez, você não vai conseguir. Mas pouco a pouco você vai achar formas de mudar aquele comportamento, de mudar aquele pensamento. E, como nós dissemos, que o terceiro andar da nossa casa mental, ele é para nos ajudar. Eu vou ao terceiro andar para pedir ajuda. Vamos entender um pouquinho essa mensagem do Evangelho, no capítulo 25. Buscai e acharei. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Item 1. Pedi e se vos dará. Buscai e acharei. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede o pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo mau como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás no céu dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? E aí ele repete, bens verdadeiros ao que lhos pedirem? Bens verdadeiros. Porque aqui está a nossa falta de disciplina, a nossa impaciência, pedidos que nós fazemos. O que nós andamos pedindo? Eu estou pedindo aquela
situação material, aquele carro, aquela casa? O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para ganhar na loteria? Para resolver os meus problemas? O que eu ando pedindo? Porque aqui ele está falando sobre os bens verdadeiros que esse Pai divino vai nos dar sempre que nós pedirmos. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam o quê? Pede luz, que vos clareie o caminho, e elas vos será dada. Pede força, para resistires ao mal, e as terei. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como anjo de Tobias vos guiarão. Pede bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei nossa porta, e ela vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança, fervor. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abençoados, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aqui a chave da humildade, né? Humildade como fórmula praticamente única para chegarmos com esse pedido. E naquela sexta-feira, nós vivemos a Páscoa agora, recentemente, naquela sexta-feira onde Jesus reuniu todos os seus apóstolos, numa última reunião, e alguns apóstolos ainda pensavam numa questão material, que Jesus ali, sabendo que iria ser entregue, pudesse ter algum ato de benefício material, alguma rebelião. Alguns apóstolos ainda nutriam isso. O que Jesus fez? Ele pediu, Jesus, o governador do planeta, o Espírito puro, Jesus, que há 5 milhões de anos já era Espírito puro e veio até nós exemplificar o Evangelho. O que ele fez? Ele pediu para que todos tirassem as sandálias e lavou os pés dos apóstolos, mostrando que o maior é aquele que serve. O maior é aquele que trabalha a sua humildade. E essa foi a última lição de Jesus para nós. Então, que tenhamos essa consciência, que saibamos pedir, mas que saibamos pedir, né, com coragem a coisa certa. Porque nem sempre nós temos essa coragem. Que tenhamos a coragem de pedir a coisa certa, que peçamos com fé, fervor, que peçamos com humildade e com certeza absoluta. Se pedirmos assim, tudo que pedirmos nos será dado. Muita paz a todos.